professor Diego. Estamos essa live um grupo aí de WhatsApp, no qual trocamos experiências aí na alimentação carnívora, meat-based. Ixi, Maria, muito bom. Estava te apresentando, Diego, que eu ouvindo. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu já te considero um grande amigo. Mas somos mesmo bons amigos, muito bons amigos. Por já partilharmos aí muita vivência, muita coisa importante, até na religião aí, né, na espiritualidade. Verdade. E essa live, muito esperada pelos nossos amigos, acontecendo agora. O espaço é seu. Eu quero que você conte sua história, que é muito interessante, uma história de superação, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que está em busca ainda, está no caminho, né? A minha história, cara, é assim, bom, boa noite para quem não me conhece, eu sou o professor Diego e assim, professor já é arraigado na minha raiz desde os 12, 13 anos que eu dou aula particular para a família. E a partir dos 16 eu me vi em sala de aula completamente perdido e autodidata, estudando loucamente língua portuguesa, redação, para não perder um mercado de trabalho que aqui em Brasília era fantástico, que era de cursinho preparatório para comprar vestibulares. E aí, em 2 anos de cursinho preparatório para vestibulares, eu me vi também em outro preparatório gigantesco, eu não tinha nem ideia de quanto era, que é o do preparatório para concurso público. E nessa vida, manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, quase médico, eu fui o idealizador, por exemplo, de aulas sábados à noite, do famoso aqui em Brasília, e depois se expandiu para o Brasil, do aula. Então fui eu que inventei, vamos ter uma aula de madrugada, começa 11 horas da noite, termina 6 da manhã, todo mundo falando, não vai dar certo. Na primeira vez que a gente fez, deu 600 alunos, não tinha para onde colocar mais aluno. Então, eu vim nessa vida manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado. Você sabe que a última coisa que a gente se preocupa é como comer. Então, você vem dos 16 anos, numa família, meu pai é espanhol, minha mãe maranhense. Então, juntou ali paella com farinha de puba, comidas excelentes, porém, assim, sem ligar muito para a qualidade. A Coca-Cola lá em casa era água, meu pai exigia que a gente tivesse Coca-Cola todos os dias na hora do almoço e na janta. Então, eu tomava fácil 1 litro, 1,5 litro de Coca-Cola de boa. Meu pai comprava 2 garrafas de 2 litros, que era de bate e volta. Então, na verdade, a gente foi regado durante 30 anos com essa história todinha. De verdade, comia demais. Eu lembro que a última nutricionista que eu fui, sério, e que eu fiz minha anamnese com a nutricionista, ela quase caiu para trás. Ela falou, você não pode comer desse tanto. Eu falei, como? Era muito arroz, era muito macarrão, era várias vezes no dia. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu sentava ali para assistir a um filme, eu comia um pacote daqueles de Maria, que tem 3 pacotinhos assim de bolacha, água e sal, numa sentada light, com um monte de requeijão e manteiga. Então, beleza. E achava que quem fazia mal era a manteiga, né? Sempre foi assim. Até que eu me vi com 40 e poucos anos, 3 filhos, a pequenininha tinha acabado de nascer. Na verdade, assim, eu descobri a diabetes quando minha mulher estava grávida. A gente foi fazer, inclusive, o enxoval dela em São Paulo. A minha mulher estava grávida e eu estava 35 quilos mais magro por conta da diabetes em 2 meses. Ou seja, a diabetes estava me tirando a vida, né? Eu estava esvaindo minhas carnes. Os gregos têm uma expressão fantástica para diabetes. Eles estudavam muito, né? E falavam que as carnes iam pela urina. E é verdade mesmo. As carnes, elas saíam pela urina. E aí eu, cara, me vi com diabetes, super preocupado. Minha mulher grávida, 2 filhos do outro casamento. Falei, cara, o que eu vou fazer? Porque a diabetes, o médico foi muito gente boa comigo. O médico que também, eu devo muito a ele, apesar de ele ser da medicina tradicional. Ele foi quem me alertou da diabetes. E mais, ele me botou um medo que me fez correr atrás daquilo que é especial. Ou seja, ele colocou a seguinte situação. Olha, Diego, eu não sou preocupado com você em ser amputado. Foi bem light, né? Ser amputado, você perder visão. Tudo isso ainda dá conta de dar aula. Mas a diabetes também causa demência.
Aí ele falou, como é que você vai sustentar a sua família se você tiver demente? Aí quando ele falou isso, eu lembrei do meu pai com Alzheimer, quer dizer, já estava um pouco avançado. É muito ruim você perder a pessoa e ela estando na sua frente, né? Ela ter lapsos de memória tão gigantescos que você não acredita, acha que primeiro ela estava de sacanagem com a sua cara. Porque não é possível ela estar falando isso. E era já a demência avançada. Aquilo ali me assustou de tal forma que eu comecei a procurar subterfúgios para sair dessa história. Mas eu tomava remédios loucamente. Para você ter uma ideia, eu tomava 2 remédios da diabetes, um de manhã, outro à noite, um para dormir, para minha diabetes não me matar dormindo, e de manhã, porque eu acordava com ela a 300, a glicose. Então, eu tomava 2 remédios fortíssimos, eram tão fortes que nem desconto tinha na farmácia, porque minha mãe também era diabética tipo 2. E ela tem desconto, eu compro o meu com desconto, mas o meu era XR. Não havia desconto. Então era 200 e pancada cada caixa com 20 comprimidos, que não dava nem para o mês. Fora o da pressão alta, que eu já tomava 2, 3 anos, e fora o da gota, que a gota é assim, a gota mesmo. A gota é a pior parte da vida de uma pessoa, é ter gota. Deixa eu te falar, se a mulher acha que parir dói, é porque ela nunca sentiu uma gota. De verdade, eu não estou sendo um homem dramático nem nada, porque gota, eu vou te falar, se você me cobrir, se eu tiver com gota, por exemplo, no joelho, você pegar um lençol e me cobrir, eu acordo de dor quando o lençol bater no joelho. Só para você ter uma ideia. Então, o que acontece? A dor é terrível. É uma inflamação que dá nas juntas por conta de proteína, gordura e ácido úrico em excesso, que faz você inflamar de tão forma tão grande que aquilo ali dói horrores. Você não consegue mexer, não consegue encostar, não consegue fazer nada. Dói. Se você estiver parado, ela lateja de dor. Para evitar essa dor, Eurípides, você vai me freando aí que eu falo mais do que o homem da cobra, viu? Nada, a gente está aqui é para te ouvir mesmo. Pode, espaço é seu. Beleza. Para evitar essa dor, eu simplesmente tomava diclofenaco sódico na bunda. Tinha até aqui há bem pouco tempo, eu joguei fora, porque eu queimo meus navios. Ele está aqui, ele me dava a noção de eu poder comer um doce ali, se doer, eu me aplicar. Eu joguei fora. Eu achei uma ampola aqui, uma ampola de Voltaren. A gente pode falar o nome aqui, porque é o que a galera conhece. É diclofenaco sódico. Aquilo dói para burro. Eu pegava uma injeção, eu mesmo me aplicava, de tamanha dor que eu sentia para não sentir mais. É tão brutal isso aí, que além dessa injeção, eu ainda tomava alopurinol, eu tomava conchichina e não adiantava nada. Por quê? Porque ninguém me disse que a gota era por conta de carboidrato. Todo mundo me disse, tem que cortar carne, feijão, tomate. Eu falei, rapaz, aquela clássica pergunta, eu vou comer o quê? Né? Porque eu gostava apaixonado por carne. Se o cara falasse para mim, corta o arroz, para mim era doloroso, mas tranquilo. Agora, o cara falar para mim, corta a carne, eu nunca cortei. Eu diminuí muito, eu passei até 2 semanas sem comer carne e a dor era a mesma. Eu falei, cara, não é possível, tem alguma coisa errada. Bom, enfim. No final do ano de 2018, cansado de remédio, porque o remédio, para quem não sabe, cara, esses remédios de síndrome metabólica, todos eles te deixam depressivo, eles te deixam avoado, eles te abaixam o metabolismo de tal forma que você não pensa direito. E eu, como professor, me via num estado deplorável de não conseguir ter uma faculdade mental que eu tinha antes. Então eu falava, cara, peraí, tem alguma coisa errada. Decidi ir atrás de conhecimento. De falar, cara, tem que ter alguma coisa, algum tratamento, ou cirurgia, ou inferno, que me livre disso. Aí você vai estudar que o pâncreas não produz a insulina necessária, ou produz demais, né? Que é o caso. Aí você começa a estudar e fala, cara, como é que eu vou travar esse negócio? E nada adiantava. Até que eu achei a low carb. Eu vi lá a remissão da diabetes. Eu falei, peraí, tudo bem que não vai curar, mas vamos lá, remissão. Fui ler sobre a diabetes, sobre a low carb, e vi low carb boa, low carb ruim, low carb... Porque você pode fazer uma low carb com donuts, por exemplo, né? Você comer donuts até 150 gramas de carboidrato no dia, você tá bem na low carb, mas é uma low carb péssima, né? Cara, eu estudei, eu falei, quer saber? Desses alimentos low carb que eu gosto mesmo, é carne. E aí eu vou fazer um bicho e planta, porque me dá trabalho demais ficar fazendo, sabe, aqueles docinhos, uma torta de não sei o que lá da amendoim, aquilo lá
me deixa nervoso eu ter que fazer isso. Aí eu peguei e falei, eu vou começar um bicho de planta desse. Mas como bom gordo, eu sempre falo isso porque é verdade. Como bom gordo, isso aí era meados de dezembro. Falei, vou esperar o Natal, vou tomar remédio até o Natal, já estou tomando mesmo. E dia 26 eu vou parar com essa história. Bicho, quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, eu sou a pior pessoa do mundo. Dia 26, depois de ter comido 2 pudins, uma noite, dia 24 e dia 25, na hora do almoço, arrebentei no almoço. Sabe aquela comidaiada que sobra? Bicho, eu comi loucamente. Quando foi dia 26, eu já acordei nos ovos. O almoço era carne e um monte de alface, porque a gente não tinha noção. Carne faz mal, você tem gota. Então você vai encher o prato de quê? Porque o gordo gosta de volume. Eu pegava e enchia o prato de tomate, salada, pepino, não sei o quê, aquele tanto de coisa, comia. 2 horas depois, fome. Aí, beleza, o que eu posso comer? Tomate. Então eu vivia no tomate, cenoura, sabe, pepino e tal. E aquilo lá me deixou mais magro 8 quilos em 22 dias. Me deixou mais otimizado. Eu estava mais magro, portanto, então, mais leve. Me deixou com a cabeça melhor, porque eu, sem saber, estava em cetose, porque eu não consumia carboidrato de jeito nenhum. Porque também descobri com a low carb que, se, porra, era óbvio, cara, eu não me perdoo até hoje de não ver isso, um cara lógico igual a mim. Mas eu acho que todo mundo passou por isso, né? Se o carboidrato é que vai aumentar a sua insulina, que história é você comer carboidrato pouquinho e tomar um remédio para manter a insulina, mas tu vai tomando um pouquinho de carboidrato. Cara, quando eu cortei, que eu vi que não tinha nada, não sentia nada, a visão de manhã, você me deu ideia do tamanho da minha diabetes. De manhã eu não enxergava quase nada. Era embaçado. Ela estava assim na tampa. E aí ela ia, durante 2, 3 horas, ela ia baixando, porque aí você vai ativando o metabolismo, né? O metabolismo vai depletando o glicogênio, a gente estudou, a gente sabe disso, aí ele vai baixando, né? Aí beleza. Cara, com a low carb eu já enxergava. Olha que bacana. Eu acordava de manhã, vista boa. Eu falei, não tô tendo mais esse pico de glicemia e tal, eu não tô tendo mais. Aí comecei a medir isso, ganhei um aparelho, comecei a medir. E realmente, de manhã estava dando 110, coisa que era 300, estava dando 110, 120, que é até dentro da média, entre aspas, para quem tem diabetes. Mas eu continuava tomando remédio. Né? Aquela história do jaleco. O cara tem um jalecão, então a gente vai junto com o jaleco. Beijo. Aos 22 dias, alguém me apresentou a tal da carnívora. Ah, você tem a carnívora e tal, o que você acha? Falei, bicho, eu nunca ouvi falar. Não, porque você gosta de carne, eu vejo seus pratos. Você gosta mais da carne do que do mato. Você não precisa comer mato. Falei, mentira. Me dá os links. Aí me deu um monte de link. Eu fui atrás. Conheci Shaw Baker, Paul Saladino. Saí conhecendo Charlene Anderson, Micaela Peterson. Sabe Kenny Berry, de quem hoje eu sou muito amigo. O Ken Berry, eu converso com ele assim, dia sim, dia não. Até melhorou meu inglês depois dele, porque ele vai falando, né? Cara, aí o que acontece? Uma porta se abriu, cara, eu passei 3 dias insone. Eu falei, não é possível que existe um negócio desse. Porque a minha primeira preocupação é, gota, fudeu. Segunda preocupação, carne faz mal, dá câncer, meu intestino vai embora. Então eu tinha que derrubar esses 2 mitos. Ah, tranquilo, cara, o Kenny falou pra mim, cara, eu vou te passar um estudo. Aí falava de gota, eu falei, bicho, acabou pra mim. Eu passei 3 dias estudando, fui 3 dias de carne, avisei pra minha mulher que é nutricionista, eu falei, ó, minha dieta agora é carnívora. Como assim? Só vou comer carne. E aí ela fala assim, cara, olha, eu sou nutricionista e ela gosta do equilíbrio. Só que a gente concorda, eu e você concordamos que o equilíbrio para quem não tem nada é legal. Não precisa disso. Minha criança, por exemplo, ela come o morango dela, não vai fazer nada com ela. Agora, para um cara que é severamente doente igual a mim, equilíbrio significa que tu vai morrer mais cedo. Não existe equilíbrio. A gente já viciou, já acabou, já lascou o corpo. Não existe equilíbrio. Mas, infelizmente, meu corpo já não funciona com carboidrato igual quando eu tinha 16 anos e ainda dava tempo de me salvar. Porque eu ouvi um negócio hoje num podcast que é fantástico. O cara falou o seguinte, e é verdade, vê se não é verdade. Ele falou o seguinte, na verdade, é o tempo. Você fala assim, eu como carboidrato, não acontece nada, a insulina é ótima. Você tem quantos anos? 19. Parabéns. Faz a mesma coisa com 40. Continua desse jeito aí, faz a mesma coisa assim com 40. Não vai ser igual.
Porque o tempo, ele é cruel, ele vai te matando, ele vai te tirando, ceifando coisas. Bicho, comecei na carnívora. Uma semana depois, pensa num cara que estava excelente, a mente clara loucamente. Tive que começar a estudar cetose, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Tive uma crise de gota na primeira semana, fenomenal. Meu joelho mesmo não funcionava. Eu falei, agora eu vou morrer. Crise mesmo. Mas por quê? Porque meu corpo ainda tinha, olha só, 1 mês e meio depois, ainda tinha resquício de um carboidrato alto, uma frutose alta, um ácido úrico lá na tampa, e ele estava reagindo a essa nova dieta. Foi a única vez que eu peguei e assim, senti a gota depois de ter começado a carnívora, 2 semanas depois. Mas aí eu fui estudar e fiquei calmo, porque as pessoas me orientavam. Cara, olha, né? E tem uma pessoa que me perguntou assim, quem que me apresentou a carnívora foi uma menina chamada Cacali. Ela foi aluna minha, ela é aqui do Instagram, e ela me apresentou a carnívora. Bom, aí o que acontece, cara? Depois dessa semana, depois dessa crise fenomenal de gota que eu tive, eu falei pra mulher, foi a pior crise que eu tive na vida. Mas foi aquela despedida. Eu acho que a gota tá falando, eu vou embora, nunca mais volto. Porque eu sei que você nunca mais vai comer do jeito que você comia antes. Cara, nunca mais tive nada. Sabe o que é? 1 mês depois você fazer os exames, que antes era 300 da glicose de manhã e dá 90, do nada. No exame, é porque eu não tenho ele impresso. No exame, ele tem. No meu primeiro, tinha 3 maisinho na glicose. Os 3 maisinhos, assim, ó, diabetes tipo 2. No outro, 1 mês depois, tinha 1 maisinho. 6 meses depois, não tinha nada. 6 meses depois, é como assim, você nunca teve diabetes. O cara me pegar o último exame que eu fiz, setembro do ano passado, e eu apresentar para o cara fala, você não é doente. Ele vai dizer isso. Mas, o que acontece? 1 mês depois, sem nada, fiz os exames, cara, não tem nada. O que eu fiz? Cortei os remédios tudo. Eu sei que você é médico, você não vai aprovar isso. Mas, velho, eu não tinha diabetes. Para que eu tomava remédio de diabetes 2 vezes por dia? Porque não estava aparecendo mais. Cortei o remédio justamente para testar a glicose, que eu testei 1 mês depois de novo e deu o mesmo número. Ou seja, o remédio de nada não estava fazendo nada comigo. Na verdade, ele podia estar me dando uma hipoglicemia de noite sem eu estar vendo, por exemplo. Né? Eu estava pensando nisso, se o remédio serve para baixar e ela já está baixa, porque eu não consumo mais carboidrato. Então, não tem como. Aí, o que acontece? Ele pegou e... O pessoal está dizendo que eu estou zoando eles lá da diretoria. Fala sério, Lilian. Cara, eu falei que no começo, eu nem conhecia vocês no começo, eles me ajudaram. E agora vocês são minha base. Lilian, Eli, Ana Maria e Paty e a Tânia Alves, né, nutricionista, lá da diretoria com a gente. Vocês sabem quem é. Eu não vivo sem falar com ela pelo menos umas 10 vezes no dia com esse povo aí. Olha só que doido. Depois disso, desse mês, desse exame, eu cortei os remédios tudo. Ó. Cortei pressão, cortei diabetes e gota. Já não via remédio há muito tempo, depois dessa primeira crise. Cara, levei numa boa. Nunca fiz restrição de comida, de quantidade. Nunca fiz restrição de gorduras. E nunca fiz restrição, por exemplo, de queijo e tal. É assim, para mim, é assim, de origem animal, exceto mel, eu comia, né? A gente é conhecido por Na Manteiga, diretoria Na Manteiga. Por que tem esse nome? Porque um dia eu fui fazer 6 ovos cozidos aqui e botei 6 colheres de manteiga daquelas de sopa dentro do ovo para ele boiar. Eu falei, gente, vocês querem sucrilhos? Está aqui. E tomei aquilo. Aí todo mundo, você é doido, você quer emagrecer, você está suplementando gordura. Aí vieram um monte de gente com uns Valdemar da vida aí, querendo que você morra, e dizendo que você ia suplementar manteiga. Eu falei, peraí. Passei 40 anos da minha vida achando que manteiga fazia mal e ela não faz, primeiro. Segundo, eu não estou na carnívora para emagrecer. Pense, cara, juro para você que eu nunca entrei para emagrecer. Mesmo porque sempre fui um gordo tranquilo, não saudável, mas sempre fui feliz, velho. A minha felicidade ela não veio do meu tamanho, da minha doença. Eu era um cara com gota que fazia piada da gota na sala de aula. Entendeu? Eu era um cara que, por exemplo, que tinha diabetes e comecei a fazer piada da diabetes, mesmo preocupado com ela. Porque, para mim, a felicidade ela está em nós. Ela não está no externo. Ela tem que estar dentro de você. E aí, eu não fiz para emagrecer. Só que, cara, em 6 meses eu perdi 60 quilos. Só que, em vez dessa vez ser pela diabetes, em 2 meses perder 30,
Em 6 eu perdi 60 de forma natural, tranquila. Eu estava ficando mais magro, mais forte, mais inteiro, mais otimizado e ainda não tinha começado a malhar. E a Ana Maria, que está falando aqui, ó, embaixo, ela falou para mim, Diego, começa logo a malhar, bicho, vai malhar e tal. E me apresentou alguns personagens aí que a gente conhecia nas redes. Peguei o Bruno Pisque, falei, Bruno, monta um treino aí para mim. Aí ele me perguntou uma série de coisas. Falei da carnívoro, ele já conhecia e tal, mas ele não conhecia o jejum. E aí, beleza, conheci o jejum, já fazia jejuns longos, jejum natural dentro da carnívora. Comecei a malhar. Bicho, pensa na felicidade de um gordo. Claro que malhar não é bom você estar na academia puxando ferro, porque dói tudo. Mas o resultado é fantástico, cara. É fantástico. E em um mês malhando, e eu tirava foto, todo mundo falando, não tô vendo nada de músculo. Mas eu não queria o músculo, pensa. Eu queria aquele gordo que ficou para trás há 6 meses, estava ficando magro, e eu via a evolução muscular de levantar do sofá sem precisar de ajuda, quando gordo eu apoiava nos braços. Hoje mesmo o dono do cursinho onde eu dou aula lá em Goiânia disse, Diego, você já consegue amarrar o seu cadarço sem sentar? E aí eu tive que abaixar, amarrei os 2 cadarços, levantei, abaixei de novo, amarrei de novo, só para ele ver, para ele falar, amigão, acabou, essa época aí sua que você viveu no começo, já era. Esse Diego não existe mais. Eu dou aula para carreiras militares. Eu acabei de chegar de viagem, olha só a blusa, ó. Vou ser policial. Tô lá com a blusa deles. Beleza. O que acontece? Na carreira policial, os caras são tudo malhados. Eles têm que fazer o TAF, né? O treinamento, o teste físico de aptidão. E toda vez eles olhavam para minha cara, gordão, e falavam, paga 10 aí, que era flexões. E eu passava vergonha, velho. Eu não subia na segunda, terceira. Aí eu fiz um post mês passado, depois de um desafio que a gente se fez, fazendo 50 flexões de punho fechado. 50. E não era junto do braço, não. Era separado, que é pior ainda, dói mais. E aí falei assim, a próxima vez que alguém falar paga 10, vai se arrepender demais. Porque nada é impossível. Aquele gordo de lá não fazia 2. Mas esse Diego de hoje faz 50 tranquilo. É uma noção que a gente tem assim. Eu não estou falando isso por causa dos números. Eu estou falando isso por causa da conquista. Eu sei que tem gente que faz 150. Eu não me importo com ele, eu me importo comigo. Eu peço assim, ó. Há 1 ano e meio, praticamente 2 anos, eu não fazia 2. E em 1 ano treinando, eu faço 50. Ou seja, cara, é uma transformação brutal. A musculação me trouxe uma melhor depletação de glicogênio ainda para quem era diabético. Ou seja, me otimizou melhor ainda a diabetes. Melhorou o meu jejum, porque em jejum, quando a glicemia está bem 40, 42, assim, um jejum longo, né? Depois do 4º, 5º dia, seu metabolismo abaixa tanto que você precisa sobreviver, seu corpo vai abaixando. E eu aqui dando aula para médico, mas vamos lá, devagarzinho. Aí tá lá 40, 42, todo mundo achando que você vai desmaiar e você tá super bem. Aí você precisa, cara, o seu corpo pede um exercício. Eu me vi à noite aqui, agachando para fazer flexão, porque tava muita cetose, velho. Eu precisava quebrar aquilo ali. Depletava, a glicose de 40 ia para 70. Olha que legal. Por quê? Porque você produzia glicose por meio do músculo, e era quase imediato, era muito doido isso. Meia hora depois de ter malhado, a glicose estava em 70, 80, de volta. Então, eu comecei a estudar isso daí, porque estava acontecendo comigo. E hoje em dia, eu sei que o nome disso é biohacking. Ótimo, prazer, Diego Amorim. Eu sempre fiz assim, depois que eu conheci isso. Estudava, aplicava, tirava os remédios sem médicos. Esse meu endocrinologista aqui que mandou eu comer cuscuz com chia, dizendo que abaixava o índice glicêmico do cuscuz, ele fala, 1 hora você vai sucumbir à dieta. Aí toda vez que eu tiro uma foto nova, um braço novo, eu mando para ele. Tu acha que eu não mando para ele no WhatsApp? Mando. Ele nem fala mais. Eu falei assim, eu tô sucumbindo. E pá, manda o braço. Eu uso sucumbindo para ele lembrar do dia que ele falou que eu ia sucumbir com a carnívora. Eu vou ter 90 anos segurando um peso na mão de 40, fazendo rosca direto, vou mandar para ele sucumbindo. Se ele estiver vivo. Que eu acho muito difícil. Comendo chia com coisa, eu acho difícil. Excelente. Né? Então, hoje eu sou...
Hoje eu sou assim, como não me dá fome, como muito como me dá fome, mas como muito mesmo. 800 gramas, porque como eu malho pesado, eu compenso com um número de proteínas acima do normal para poder o músculo ganhar essa proteína acima do normal também. Eu como muito por causa disso, mas malho muito pesado, 2 dias, depois descanso um. Tenho uma vida corrida de dar aula e tal. Eu acabei de chegar, por exemplo, de viagem, para você ter uma ideia. E é isso, minha vida tá aí. Minha mulher nutricionista vê os ganhos em mim agora. Tá tranquila para ela, ela entende o metabolismo todo e sabe que não interfere nisso. Ótimo, eu cozinho todos os. Quando ela quer arroz, eu faço arroz. Quando ela quer uma verdura, eu faço verdura, mas fica para ela, não para mim. É ótimo. Excelente, E Diego. hoje, e hoje, Eurípides, hoje eu fui acusado em outra conta, não foi nem na minha, foi na conta da Denise, da Low Carb BR, quando ela republicou uma foto minha de antes e depois, e o cara citou assim, ele falou assim, mas o anabolizante ninguém fala, né? Mais ou menos assim. Aí ela falou assim, olha, é uma frase fantástica, né? Quem não faz, julga. Mas é verdade mesmo. Anabolizante de quê, filho? Escuta, eu não quero ficar Arnold Schwarzenegger. Eu quero o melhor de mim o tempo todo. Então, dane-se. Não tem anabolizante, não tem nada. Tem peso pesado. Vem aqui em casa, a gente malha junto. Não tem problema. Se você aguentar, né? Ainda tem essa. E aí? É isso aí. É a busca do seu melhor sempre. Você disputando com você mesmo, nunca com Verdade. outro. Exato. E você só tem a melhorar, a ganhar e evoluir, né? Que como espíritas que somos, né, sabemos que estamos aqui para evolução, né? Essa palavra é fantástica na nossa vida hoje, é a evolução. Você E evolui que e evoluir pressupõe ir para melhor. exato. Porque E você não temos vai que para pior. temos que cuidar desse templo que foi dado, essa dádiva que é o nosso corpo, foi dada para que a gente consiga evoluir, né? Então, eu vejo em você, dentro do que a gente já conversou, de tudo que a gente já conversou, alguns pilares, né? Que eu penso Legal. que é a mente, família, o cuidado com o seu templo, que é o corpo, e a espiritualidade. Então, você Isso. tem esses 4 pilares aí bem alicerçados, né? E vamos pincelar cada um deles, a questão Bora. da mente, o que que você faz para estar com essa mente ativa, bloquear essa questão dessas críticas destrutivas, né? Que não tem nada de construtivo nesse tipo de crítica que a gente recebe, que eu também recebo, né? Eu sou vidraça também, porque como médico me expondo dessa forma para falar de coisas que a medicina não aceita ainda, né? Então eu também tenho que ter esses 4 pilares que você tem forte. Graças a Deus também fortaleci os meus. Então, na sua história eu vi muita coisa parecida aí que me engrandece também de saber, né, que estou próximo a guerreiros como você. Então, o que que Maravilha. você usa aí, questão da mente, para fortalecer a A questão mente? da mente foi o seguinte: em 2012, eu tive uma ruptura com um cursinho que eu dava aula há 20 anos. E você sabe que, cara, você tira o alicerce do cara. Dava aula, ganhava muito dinheiro lá naquele curso. Eu tive uma ruptura, apesar de ter ficado 5 minutos, exatamente 5 minutos sem emprego, né? Eu saí do cursinho de 20 anos que eu estava. 5 minutos depois, o maior concorrente dele tinha me ligado já para ir lá. Então, eu saí da demissão, fui lá e fui contratado. Melhor ainda, inclusive, com um salário maior, enfim. Só que o que, que acontece? Você tira o seu chão, né, cara? Você tá numa base, você tá numa casa e alguém te tira aquela casa e te põe em outra, você não sabe onde estão os armários e tal. E aí o que, que eu fiz? Eu fiz um curso de coaching. Porque eu via muita gente perguntando para mim, pô, Diego, você tem uma palavra legal, fala aqui comigo, porque concurso é igualzinho dieta, não muda nada, concurseiro. E o cara que quer emagrecer é a mesma coisa. Primeiro, porque os dois demandam tempo. Um tempo que às vezes o cara não quer, o cara quer pro mês que vem. Quantas vezes a pessoa fala para você, ei, doutor, tomei um remédio que não adiantou nada. Mas peraí, você tomou hoje? Sim, mas ainda tá doendo. Mas, pô, o cara não dá o tempo ao tempo. Concurseiro é a mesma coisa, ele quer passar ontem. E aí eles têm a desaprovação da família,
Entendeu? Porque é muito tempo para você ter um resultado. E a família fala, você não adianta, vai trabalhar, porque não sei o quê. E o cara, se não tiver uma mente boa, ele não trabalha isso. Então, eu fiz coaching na Sociedade Brasileira de Coaching para o concurso, em 2012. E aí comecei a desenvolver um sistema de coaching para trabalhar a mentalidade do cara. Não era ensinar o cara a estudar, porque cada um tem o seu método de estudar. Você, inclusive, tem um, está devendo um livro para gente sobre o seu método de estudo. Vamos embora, vou cobrar. E aí o que acontece? Eu desenvolvi esse lance da mente lá para concurseiro, e quando eu me vi dentro dessa dieta aqui, todo mundo me perguntava, como é que você consegue? Você não come nada separado. Cara, você é muito doido, porque... Ou então você está mentindo. Já me acusaram de tudo. Ó, você mente, você deve comer alguma coisa fora. Para que eu vou mentir, cara? Se eu quiser comer um abacaxi aqui na sua frente agora, eu como a porra do abacaxi. Quem é que vai me impedir de comer um abacaxi, um sorvete, um pudim? Ninguém vai me impedir. Beleza. Quando eu falava isso, falava, gente, eu tenho uma mente bloqueada para isso. A minha mente é bloqueada, porque eu bloqueio sabotadores externos, internos. E aí começaram a me perguntar sobre mente bloqueada. Eu peguei o programa do concurso, joguei para o programa alimentar, que basicamente os agentes eram os mesmos, né? Os atores são os mesmos. E comecei a trabalhar isso, principalmente o que eu fazia para eu me bloquear. E comecei a usar isso nessas coisas. A principal é reconhecer quem pode sabotar você, inclusive você mesmo, e como. Reconhecer o que pode fazer para que esses sabotadores sejam anulados. Ou seja, o que você pode responder? Tem gente que se dá melhor não respondendo. E tem gente que se dá melhor respondendo logo. A pessoa fala assim, olha, essa dieta vai te matar. Tem gente que fala assim, tá bom, mas deixa eu tentar pelo menos. Essa pessoa é mais quietinha. Eu já respondo assim, que vai matar o quê? Estou muito melhor que você. Pronto, pá! O cara já não vai falar mais. Então, há subterfúgio que você pode usar. Bom, esse programa Mente Bloqueada se transformou no Castelo das Emoções, que é uma semana que eu trato, com 8 sessões de coaching, que é gratuita, por meio do Telegram, em que as pessoas aprendem isso que eu estou te falando. Como lidar com você mesmo primeiro. Primeiro você tem que se reconhecer. Quem é você na sociedade? Quem é você para sua família? Entendeu? O que sua família tem a ver com a sua alimentação? Nada, cara. A alimentação é sua. Claro que você não vai impor a sua para eles também. Tem gente que fala assim, mas para você comer, toda a sua família tem que ajudar. Não tem que ajudar, cara. Já pensou se eles te obrigam também a comer assim, só porque eles comem carboidrato e eu não como? E se eles quiserem a reciprocidade? Eu não vou dar, velho. Não é verdade? Então, o que acontece? Você reconhecer os papéis sociais de cada um, respeitar esses papéis sociais e, principalmente, ser o responsável pelaquilo que você faz. Porque quando você não se respeita ou não é responsável, qualquer uma pessoa diz o que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu estou num protocolo, por exemplo, sem ovo, há umas semanas aí. Pô, vou fazer o quê? Hoje eu comprei 36 ovos caipira que eu achei no meio da estrada, num lugar que é bacana que a gente compra direto, aqui no Gerivá, você deve conhecer. Aí comprei, tava barato, fui lá e comprei. Comprei junto as pancetas e tal, porque lá o porco é de lá mesmo e tal, tudo beleza. Não vou comer os ovos. Tô no protocolo sem ovo, cara. Não tem quem me faça, mas ovo é bom, mas eu não estou comendo agora. É um protocolo. Quando acabar, eu volto a comê-lo. Não tem problema. As pessoas são fracas em relação a isso. Elas vão no aniversário, a pessoa fala, só hoje. Aí fala, é mesmo, né? E tá lá, cerveja. Só que a cerveja não é só hoje. Você toma hoje e ela dura 5 dias no seu organismo. O álcool, primeiro queimado, e o carboidrato da cerveja, até ele sair de você, dura 5 dias. Já está na hora de você beber de novo. Lá no final de semana que vem. Então, o que acontece? Quando a pessoa quer tomar um vinho, por exemplo, um gin, alguma coisa, e sabe o que vai fazer, é completamente diferente daquela que vai no aniversário falando, não vou beber. E a pessoa fala, só hoje. Aí a pessoa sai de lá bêbada. Essa é fraca. Concorda? Essa é fraca. Então, aí a gente precisa trabalhar essa mente dessa pessoa fraca. Porque ela precisa se fortalecer para aguentar o que vem aí. Porque não é fácil. É simples, mas não é fácil. O dia a dia não é fácil. Né? Minha mulher outro dia fez uma batata frita ali na airfryer, que o cheiro estava na casa inteira. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Tive que bloquear a mente, velho. Eu fui lá e comi antes, olha só. Antes da batata ficar pronta, eu já comi o meu almoço. Quando eu sentei com eles, eu estava empanturrado.
Aí não tinha nem vontade de nem experimentar, porque não cabia. Eu falei, pronto, aí, tá vendo? Mas não comi. Faz parte da gente. Excelente. Então foi um dos pilares aí que É, te ajudou me e ajudou não muito. só te ajudou, como agora também você consegue ensinar isso para os seus alunos, tem Exato, os exato. cursos, né, que a gente vai, no final vamos falar sobre isso. Isso, vamos O sim. outro pilar importante para você, família. O que você tem para me dizer nesse processo? Como foi a Cara, família para você as sabe que pessoas que querem também fazer isso? os 4 pilares que a gente tem, que você citou aí, eu achei fantástico. É legal quando a outra pessoa fala da gente, né? A mente, família e tal. Eles são unidos. Então, por exemplo, você falar para mim de família, ele não está dissociado da minha mente, porque na minha mente, a minha família é o motivo de eu continuar. É claro que eu faço por mim, a minha saúde, mas para que eu quero ficar vivo? Para eles. E aí eu incluo família, o meu núcleo familiar, ele é muito restrito, mas é restrito mesmo, cara. É eu, minha mulher, a Cecília, que mora comigo, e meus outros 2 filhos que vêm aqui todo final de semana, Daniel e Luísa. Aí você fala, mas você tem uma irmã. Ela também é minha família. Cara, eu amo demais a minha irmã. Só que ela tem a família dela, o marido dela, tem as coisas dela. É família quando a gente junta, mas qual é a família que a gente está todo dia ali, né, colado, e a gente tem preocupação e responsabilidade? É esse núcleo familiar pequeno. Para eles eu preciso estar bem, eu preciso ser um exemplo. Porque eu era um cara gordo, bêbado ao final de semana, né? Era um cara que estava doente, tomava remédio, mas mesmo assim bebia. Quer dizer, era que exemplo que eu estava dando para um moleque que tinha na época 14 anos, 15 anos, que já estava assim, pô, meu pai bebe, por que eu não bebo? Entendeu? Agora é o contrário, meu pai malha, por que eu não malho? Entendeu? Olha a diferença. Ele me ligou, tá com suspeita de Covid, né? O meu filho mais velho, tá com asnomia, quer dizer, é uma suspeita entre aspas, né? Que o cara tá com asnomia no tempo de hoje é Covid, né? Só que ele é atleta de basquete, cara. Ele treina demais da conta. Ele treina aeróbico, ele treina musculação. Ele é de manhã, de tarde, de noite nessa porra de basquete. O que acontece? Que a gente está vendo, nós que trabalhamos com a área de saúde, você trabalha como profissional e eu trabalho como espectador e ouvinte. Atletas, eles mantêm um nível tão alto, né, de metabolismo que é pouco. Por exemplo, ele só está tendo isso, tem uns 3 dias. Não tem uma dor de cabeça, não tem nada, é só isso. E daqui a pouco volta, daqui a pouco ele não está mais contaminando ninguém, está lá isolado na casa dele. Beleza. Mas eu preciso ser um exemplo para ele. Olha que legal, quando ele sentiu isso aí, ele ligou para mim. Ele mora com a mãe, mas ele ligou para mim para falar. Por quê? Porque a primeira coisa que perguntou, pai, e agora? O que eu como? Olha só, eu sou a referência dele do que ele vai comer estando doente, cara. Você quer coisa melhor do que você ser procurado pelos seus filhos? Porque enquanto é pequeno, ele procura para tudo. Houve um barulho lá no portão, pai, eu tô com medo. Beleza. Mas quando cresce, a referência são os amiguinhos. Não só desse plano, inclusive. E aí o que acontece? Você sendo exemplo para o seu filho, essa família me fortalece a mente, cara. Entendeu? Essa família, mesmo que ela não faça a minha dieta, as pessoas têm que entender que cada um é individual. Eles não são obrigados a fazer a minha dieta para estarem comigo na dieta. Olha só que louco. Não é verdade? Eles não são obrigados. Na minha concepção, eles são o meu pilar que sustenta o motivo de eu estar fazendo ainda, porque eu não posso falhar com filho e mulher. Como é que eu vou fazer daqui a 2 anos se eu voltar à condição de diabético, hipertenso, gotoso? Porra, fraco, caiu por causa de doce. Não me permito. Então, isso aqui é muito forte para manter isso aqui mais forte ainda. Entendeu? Então, família Excelente. para mim é isso. E outra coisa, aí o que a gente vai fazer? Vamos estender família para amizades? Porque a gente conversa praticamente todo dia. Ana Maria, você vê como é que a gente é, Ana Maria, Eli e tal. A gente tem um trato muito legal, Lília. Então, o que acontece? Essas amizades, que eu nem conheço pessoalmente, tirando a Ana Maria, que a gente por um acaso se encontrou em Cabo Frio, ela estava no cruzeiro e eu estava em Cabo Frio, eu falei, desce que eu estou indo para aí agora, para a gente se ver. Tirando isso, cara, essas amizades, com que cara eu vou aparecer na frente deles gordo? Com gota? Nunca. Eu não me permito isso. Cara, tem um lance muito doido, muito massa, que é do Mário Sérgio Cortella, né?
que ele fala o seguinte: nós precisamos de duas coisas na vida para ter sucesso. Amizades que não te deixam cair por vergonha de você decepcioná-los e inimigos, ele bota entre aspas, tão bons que te façam ser melhores. Procurar ser melhor. Então a gente precisa de um inimigo que tá assim, pô, o cara tá lá. Mas não é para derrubá-lo, é para acompanhá-lo ou passá-lo para ele poder seguir. E aí ele cita o seguinte: ele tem um cara na faculdade junto com ele que quando lança um livro, o primeiro a comprar é o próprio Cortella. Ele lê e fala: o que o cara tá falando aqui? Vou lançar outro livro. Aí ele lança o livro. Aí os dois ficam disputando o lançamento de livro, mas sem derrubar o outro, porque tem espaço para todo mundo. Não é tentando derrubar, é fazendo com que este meu antagonista seja o vento das minhas asas. Olha que massa. Ele não vai me derrubar, ele vai me botar para cima. E eu, para ele, sou o vento dele. Então os dois acabam voando juntos. Olha que massa. Excelente. Então eu uso esse negócio de família para isso. A minha família é o meu núcleo familiar tradicional, essas minhas amizades e as pessoas que acham que são meus inimigos. Para eles eu acho massa, sabe? Porque esse cara que falou assim, tá tomando anabolizante, cara, eu quero que ele me siga. Tem gente que bloqueia para não ouvir o cara falar. Eu, ao contrário, eu marco o cara nas minhas fotos. Por quê? Porque eu quero que um dia ele me fale, igual em concurso já falaram, cara, eu odiava você em sala de aula, mas fui fazer a prova, das 10 questões, acertei 9. Então, eu queria te pedir desculpa pelo te odiar na sala de aula, mas você me fez entender português. Pronto. Não precisa me amar. Só precisa seguir para você ser melhor cada dia, cara. Eu não estou falando nada que vai te piorar a vida. Não estou te indicando aveia com mel de manhã. Entendeu? Você não vai morrer com isso. Ninguém morre com ovo e bacon de manhã. Excelente. Qual é o outro pilar aí? Diego, outro pilar que eu vejo que você tem trabalhado, você não respeitava esse pilar antes, mas hoje você já respeita muito o seu templo, que é o corpo, né? A carne que foi te dada aí para você evoluir, né? E dá umas dicas aí, então, para o pessoal, para cuidar melhor do templo. Esse passo é assim. O nosso corpo, cara, eu vejo muito bem a separação, mesmo antes do Espiritismo, e o Espiritismo me mostrou essa separação ainda mais clara ainda. É o seguinte, cara, nós não somos isso que a gente está aqui. Eu não sou isso. Eu sou o que está aqui. E, inclusive, o que está aqui manda, inclusive, em outro que está aqui também, que é bem separado. A mente é uma coisa e eu sou outra. Olha que louco. Esse meu eu, que é extremamente abstrato e espiritual, está dentro de um cérebro que tem quase vida própria. Você pode ver que a gente se sabota necessariamente, né? Muitas vezes, por exemplo, fui levar minha mulher ontem no Estônia, que é uma sorveteria, ela queria, a gente estava na rua, ela falou, vamos passar ali na Estônia. Beleza, bicho, ela pediu um negócio que chama chuva de Nutella. É um trem com brownie embaixo. Eu até descrevi isso no grupo lá, a galera ficou doida. É um trem com brownie embaixo, com um monte de... Cara, um negócio desse tamanho, o cheiro de chocolate estava na mesa inteira. Ótimo, maravilha. Mas aí o que acontece? A minha mente falava, ninguém tá vendo. Vai lá. 2 colherzinhas você malhou hoje, o que tem de mais? Nada. Não vai dar nada. Não ia dar mesmo nada. 2 colheres daquela, no universo das coisas que eu como, não ia dar nada. Não é verdade? Beleza. Só que aí, eu vai estragar 1 ano e meio, 2 anos praticamente, por causa desse cheiro que você está sentindo. Não faz sentido. Então, o que acontece? Você tem que separar o seu corpo. Quanto melhor ele tiver, mais trabalho para a sua espiritualidade você vai ter. Olha que legal. Eu enxergo assim. Eu estando bem, eu posso fazer bem para minha mulher, para os meus filhos, para as pessoas que eu assisto. Eu estando bem, eu dou uma aula melhor. Eu trabalho melhor. Eu cuido da minha casa melhor. Eu não ajudo a minha esposa. Eu faço a minha parte na minha casa melhor. Quando eu estava mais gordo, eu tinha preguiça disso. Era horroroso fazer isso. Eu não conseguia dar aula de direito. Eu faltava demais nas aulas. Por quê? Porque doía. A gota doía. Entendeu? A diabetes doía. Me dava uma preguiça. Eu não sei se você já teve diabetes ou pré-diabético, mas a diabetes, ela te tira o ânimo total, velho.
ela te acaba, bicho. Ela tira o seu ânimo. Você não tem ânimo pra porra nenhuma. Hoje eu sou um cara assim, eu fui dormir ontem 1 hora da manhã, acordei 5, de boa, tomei um banho e fui lá pra Goiânia, andei 300 quilômetros praticamente, dei aula o dia todo, comi numa churrascaria igual um condenado, um leão faminto, peguei o carro e vim embora na estrada, ouvindo podcast. Aí todo mundo fala, você não tem sono depois de comer tanta carne? Não, filho, você tem sono se você botar o arroz na carne, louco. E eu vim, cheguei bacana, olha como é que eu tô. Eu tô elétrico, minha acetona tá lá em cima. Ó, oh, beleza. Mas aí, por quê? Porque o meu templo tá bem cuidado. Agora, eu não vou comer mais hoje. Que é outro defeito que as pessoas acham. Ah, a carne não engorda, posso comer o quanto que quiser. Poder você pode. Mas aí entra o cuidado com o tempo. Você deve? Para quê? Comer além da sua necessidade. Não é saciedade, é necessidade. Se eu malho, a minha necessidade é um pouquinho maior do que as outras pessoas. Mas se a pessoa não malha, ela tem uma necessidade X, não precisa ultrapassar, não consegue comer tudo no almoço, divide em 2, 3 refeições. Eu consigo comer tudo no almoço, eu como devagar. Eu demorei 2 horas comendo hoje, só para você ter uma ideia. Cheguei, era 1h30, saí 3h30. Mas eu comi devagar. Até o cara do churrasqueiro falou assim, pode botar mais um steak? Eu falei, pode. Ele falou assim, o senhor come, hein? Eu falei, vocês estão miguelando carne? Não, não. É porque o senhor sempre está pedindo um steak novo, porque o ponto que eu gosto é quase cru, né? Então ele tem que estar começando a fazer quando eu estou terminando o outro. Eu vou pedindo e tal. Cara, o corpo significa dizer, eu estando bem, todo mundo à minha volta está bem. Então, quando eu posto uma foto minha forte, malhando, exaltando essa casca, vamos chamar assim, é porque essa casca é como se você tivesse uma Ferrari e antes eu tinha um 147 guinchado praticamente por remédios. Eu não tinha nada antes. E hoje a gente está com um carrão possante e a gente tem que usar esse possante. De que lado? Do lado do bem, carregando caixa de verdura lá no centro que eu frequento, entendeu? Fazendo o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, lavando as coisas aqui em casa, estando otimizado. Eu estando bem, todo mundo que tiver à minha volta vai falar, cara, ele está bem. Meu sogro, depois que viu a minha mudança, já comprou peso, já parou de comer arroz, não se come mais arroz na casa dele. Já é uma boa notícia. Aí você fala assim, mas eu como um cuscuz à noite. Bicho, deixa eu te falar uma coisa. Se você cortou um, daqui a pouco você corta o outro. Não precisa, daqui a pouco corta o outro. Daqui a pouco você está vendo, você está comendo muito bem, obrigado. E malhando igual ele está. Ele comprou pesos. Que dia que um velho que vive numa cadeira, lendo coisa da maçonaria, vai comprar um peso? Comprou e faz, cara. Minha sogra anda na esteira, entendeu? Cheio das artroses. Ainda tem que mudar ainda a cabeça da minha sogra, porque ela é hipertensa, come nada com sal. Já expliquei N mil vezes que não tem nada a ver com sal, mas não adianta, mas tudo bem. Mas uma hora vai falar, peraí, eu tô tomando remédio demais, vamos parar? Né? Uma hora percebe, né? Igual eu percebi uma hora a pessoa percebe. O tempo é muito importante. Cara, remédio é necessário, você que é médico, numa intervenção urgente, né? O cara chega para você tão ruim, que nada melhoraria o cara no seu remédio ali durante 2, 3 meses. Tá melhorando? Pode mudar outra coisa, que é a integralista que você trabalha. Ela vai mudar uma outra coisa para você diminuir o remédio aqui, mas no momento ele é importante ali. Uma pessoa, por exemplo, que sofreu um infarto, ela não tem como prescindir dos remédios. Nós não estamos falando mal do remédio. Nós estamos falando que o nosso corpo ele pode ser otimizado a ponto de você precisar de menos remédios, ou nenhum remédio. Esse é o cuidado que eu tenho com o meu corpo hoje. Perfeito, perfeito. E um dos pilares que eu hoje penso que é o mais importante da gente trabalhar aqui é a espiritualidade, a religiosidade, o seu, vamos dizer, trato com a energia superior. Se para você é Alá, para você é Zoroastro, seja quem for, a energia Jeová, superior, Jeová. Então, significa. isso. Então, tudo converge para uma coisa só. A espiritualidade, ela é importante para o desenvolvimento do ser humano em si. A comunidade, vamos dizer assim,
esse senso de comunidade. Foram as religiões que foram colocando no povo. E como que você lida com a sua espiritualidade, Diego? Cara, eu fui 17 anos ateu. Eu não sei se eu vou te contar isso. 17 anos ateu. A menina está perguntando aí o meu pensamento sobre suplemento. Só se for necessário. Daqui a pouco a gente fala disso. Eu lembro de responder, tá, Ama? Olha só. Eu fui 17 anos ateu. Não acreditava de jeito nenhum em Deus. Mesmo com os 2 filhos já nascidos. Aí a minha filha se afogou na piscina da minha casa. A mãe foi tirar o carro da garagem. Meu pai tinha saído para tomar aquelas vacinas de velho, da gripe. E ela foi tirar o carro para ele tirar o dele. E eu estava falando ao telefone com um amigo meu que era senador à época. A menina passou atrás de mim, eu não vi, a do meio, a Luísa, e foi direto na piscina. E em vez de cair na piscina, ela foi atrás de um brinquedo, escorregou e mergulhou na piscina e ninguém ouviu. A mãe botou o carro para dentro. Instinto de mãe, levada, né? Hoje eu sei, por algum anjo protetor, até a piscina. E viu a menina boiando, gritou, eu larguei o telefone, estava sem camisa, estava de bermuda. Pulei na piscina, tirei a menina de lá, desfalecida, ela estava com lábio roxo, em volta do olho roxo. Não respirava, não falava, não fazia nada, estava desfalecida. E, cara, não sei como eu comecei a fazer massagem cardíaca nela e respiração boca a boca. Ela tinha 2 anos. E, cara, massagem cardíaca, quando ela vomitou, eu falei, cara, morto não vomita, vamos embora. Peguei a menina, entrei no carro, sem camisa, molhado da piscina. Passei num pardal ali no Guará, 120 km/h. Entrei no postinho de saúde, já ligando pro SAMU. Eu dirigindo, fazendo boca a boca na menina, porque a mãe estava atônita. E aí eu liguei pro SAMU, entrei no postinho, quase atropelei meu próprio pai na fila dos velhos, porque eu botei o carro quase lá dentro, saí com a menina no colo, sai, entra aquela agonia, todo mundo no postinho. O médico, eu acho que estava dormindo, ele saiu assim meio atordoado, botou a menina de barriga para cima. Eu já dei um empurrão no médico, falei, para, ela tá afogada, você vai botar ela de barriga para cima, bota ela de lado. Aí a água descia. Foi a ponto do cara falar, sai da minha sala. Eu falei, não vou sair, ela é menor de idade e eu posso ficar com ela até no centro cirúrgico, eu não vou sair. Aí quando eu acabei de falar isso, entrou o SAMU com a maca, com tudo. O cara do SAMU, super educado, o médico do SAMU falou, pai, dá licença, deixa a gente tratar da sua filha e tal. Aí ele ia me dizendo o que queria dar, deu idantal, né, para não convulsionar. Enfim, tratou dela direitinho lá e ela não acordada, respirando bem pouquinho. Cara, se a pessoa não é religiosa, ela vira. Juro para você. E eu olhei para cima e falei, vem cá, não é justo você descontar nela a raiva que você tem de mim por eu não acreditar em você. Primeira coisa que eu pensei, não é justo. Na lata, falei desse jeito, não é justo, tem que acontecer comigo e não com ela. Na época eu não entendia nada de espiritismo, né? Não pode ser ela. Pois aí vamos levar, entra na ambulância, levamos para o hospital da Asa Sul. Chega lá, não tem vaga e tal. Olha, nós vamos entubar sua filha, porque a respiração dela tá bem pouquinha. Falei, pode entubar. Ele, não, mas eu quero que você espere lá fora, porque vai ser uma cena feia. Eu vou subir em cima da sua filha e vou empurrar um cano na boca dela, pode sair um pouco de sangue, você vai se assustar. Eu falei, tá bom, beleza, vou ficar lá fora. Lá fora, não tinha vaga em nenhum lugar em Brasília de infantil. Liguei pro médico dela, falei, qual é o... Olha a petulância, né? Qual é o hospital particular que você quer que eu leve minha filha? Pode falar qualquer um que eu levo. Aí ele falou assim, você é doido? Vai tirar ela do público nem a pau. Os melhores equipamentos e médicos estão no público. E a gente não tem essa noção, né? Ele não tira ela daí. Porque se você tirar ela daí, ela não volta. Então não tira. Tá, beleza. Bicho, eu me vi sozinho naquele corredor enquanto ela estava sendo entubada. Meu pai estava chegando com a minha mãe, com a mãe da criança e tal. Com aquela loucura, eu parei no corredor e falei, vem cá. Já que os médicos têm um protocolo, eles falaram assim para mim, olha, ela vai ficar vegetal. Nunca vi um afogado não ficar vegetal. Ou, no máximo, vai perder um monte de função cerebral. Então, você se prepara para receber uma nova filha. Aí foi lá entubar, e eu sozinho no corredor falei assim, me mostra, pelo menos, como minha filha vai ficar. Porque eu preciso, como chefe da família, eu preciso organizar a minha família para receber essa nova Luísa. Acabei de pensar isso, Eurípides. Acabei de pensar. Entrou correndo uma menininha
uns 9 anos de idade, minha filha tinha 2 na época. Correndo e o guardinha atrás, onde você tá? Ela falou, eu não vou sair daqui agora. Entrou, saiu, e o guardinha atrás dela, os dois sumiram. Hoje, como espírita, eu não sei se aquilo ali eram 2 pessoas mesmo ou não eram, não sei. Mas que aquilo ali me deu uma tranquilidade fenomenal. Eu falei, entendi, obrigado, ela não vai ter nada. Cara, foi incrível. Foi tirar de mim assim, todo o cortisol. Bicho, pensa num cara tranquilo. Minha mãe chegou agoniada, meu pai chegou agoniado, a mãe, calma, ela tá sendo entubada, vai dar tudo certo. Você é doido, a menina tá afogada, vai dar tudo certo. O médico falou o quê? O médico, eles falam o que tem que falar. Acabei de falar isso, quando eu entrei, o cara falou, olha, acabou de surgir uma vaga lá no hospital de base. Nós vamos levar ela para lá. Bicho, levei ela para lá com a roupa que eu arrumei lá dentro do coisa, porque eu não podia ir sem camisa. Entramos. Do momento do afogado dela, ela ficou em coma 3 dias. E eu não saí de perto dela nenhuma vez. Só que lá na UTI do hospital de base, até trabalhar eu trabalhei. Eu levava meu computador, para você ter uma ideia. Porque eu fazia recurso, trabalhava muito. Mas calmo, muito calmo. O cara até falava, bicho, uma hora esse cara vai desabar, uma hora ele vai desabar, mas eu tava calmo. Eu peguei aquele lá como um aviso para mim. A avó dela, por parte de mãe, chegou a falar para mim assim, olha, uma coisa é acreditar em Deus, outra coisa é ser cego, igual você tá sendo aí, ó. Isso aí é cegueira. Isso aí não sei o que lá. É melhor você aceitar logo a condição. Eu falei, ela não vai ter nada. Aí entrava, que só podia eu entrar. Quando ela foi acordar, porque ela já estava respirando sozinha, sem o respirador, quando ela foi acordar, o médico me chamou e falou assim, olha, chama lá a mãe, porque ela vai acordar, mas eu vou te avisar, ela pode estar sem sentido, não sei o que lá e tal. Eu falei, olha, acorda só comigo. Pode acordar. Aí esperei uma hora, a menina me viu. Eu tinha uma brincadeira na época que era assim. Cadê o pescocinho do papai? Ela vinha, me cheirava, e eu falava, cadê o pescocinho do papai? E cheirava o pescoço dela. Depois, quando ela acordou, ela me viu, ela quis chorar. Eu falei, não chora, o papai tá aqui, tá tudo bem. Aí ela ficou calminha, eu falei, cadê o pescocinho do papai? Aí ela fez assim, ó. Aí eu falei, e o da Luísa? Aí ela apontou pro meu, assim, com a mãozinha, com o soro. Eu lembro até hoje, com a talazinha. Naquele momento eu falei, ela não tem nada. Nada, nem cerebral ela teve. Aí eu falei, beleza. Bicho, 2 horas depois, essa menina fazia fisioterapia em pé na cama. A fisioterapeuta fazendo, ela falou, ó, tal. O médico me chamou e falou a seguinte frase. Eu não sei qual é a sua religião, a sua crença. Mas isso que você está vendo não é medicina. Eu não fiz nada. Eu só tirei os medicamentos. Agradeça a quem você acredita aí, porque aquilo ali eu nunca vi um afogado, um pós-afogado ser. Essa menina brincando igual ela tá, nunca vi. Eu só vou deixar ela na enfermaria 24 horas porque é protocolo da secretaria. Senão ela ia embora para casa. Você vai fazer tomografia nela de 6 em 6 meses para ver dano, porque pode haver dano. Beleza. Ela não teve pneumonia. Ela não teve porra nenhuma. Cara, eu fazia as tomografias nela de 6 meses. O médico que fazia o laudo da tomografia, na 4ª tomografia, falou assim, por que você faz tomografia dela 6 em 6 meses? Aí eu expliquei para ele. Ele falou, mas ela não tem nada, não dá nada. Obrigado, entendi. Não fiz mais tomografia nela. Tá aí, vivinha. A partir dali, ensinei a nadar, mergulhar, a fazer tudo na piscina. Porque a gente só aprende na dor, né, velho? E aí, a partir dali, eu falei, cara, tem alguma coisa fora daquilo que eu não acreditava que existe. Não tem como, não tem outro jeito. E aí eu fui estudar religiões. Na verdade, não fui estudar uma ou outra religião, fui estudar religiões. E a que mais me deu base, assim, razão e tudo, e chão, e explicações, foi justamente o Espiritismo. E eu estou no Espiritismo, além da parte espiritual, que me dá muita segurança, é a parte social, que é onde eu posso olhar para a cara de quem recebe a cesta que eu dou, entendeu? Eu dou na mão da pessoa. Eu vou lá, compro, eu pego o dinheiro de quem me doa, muita gente me doa, graças a Deus, me doa por mês. Vou lá, compro e dou na mão da pessoa, não passa na mão de ninguém, não é uma cesta, sabe, que foi num caminhão, não. Eu dou para a pessoa que está lá na fila para receber e ela leva para casa. E eu sei que leva porque muitas vezes eu ponho no meu carro, porque nem dinheiro do ônibus a pessoa tem para ir voltar embora. Ela veio buscar, mas não tem como ir.
Então, aí é essa parte mais fenomenal. Então, a partir dali, da Luísa, que hoje tem 13, quase 14, e na época tinha 2, minha religiosidade, minha espiritualidade foi lá em cima, porque eu percebi que eu tinha uma missão aqui, que não podia ser outra a não ser ajudar as pessoas como eu fui ajudado com ela, não sei por quem. Cada um tem sua crença, às vezes as pessoas falam anjos, outras pessoas falam, né, outras coisas. Mas, com certeza absoluta, não foi daqui, como o médico lá disse. Aquilo lá não é medicina. Pronto. Essa história aí, Cara, eu eu acho que não sei. pouca gente conhecia essa história de verdade. Mas, assim, foi exatamente o que eu contei para vocês, sem tirar nem pôr. E, na época, eu contar isso era quase com um testemunho evangélico. Porque era assim, as pessoas pediam para eu contar como se fosse um testemunho, mas eu era ateu na época ainda, né? Cara, falava, como é que pode, né? Mas contava, porque realmente aconteceu assim, eu não tenho como explicar. E eu, quando me vi naquela situação ruim e triste, eu olhei e falei, me explica, me mostra, porque eu preciso saber como é que é. E uma coisa que eu vou revelar a você, você espírita deve entender melhor do que as pessoas que eu explico. Minha filha era uma quando se afogou, voltou outra quando veio. Não outra personalidade, nem outra pessoa, nem desencarnou, encarnou, nada disso. Mas eu acho que ela percebeu que ela ganhou uma nova chance. E ela voltou com uma vitalidade de vida E com certeza, brutal. com certeza ela deve ter uma missão muito bonita aqui na Terra, você não tem dúvida disso. Viu? Pois é. E assim, claro que N fatores poderiam ter levado à morte dela, por exemplo, eu não ter acudido, eu ter ficado atônito. O médico mesmo falou, olha, seus primeiros socorros foram cruciais para ter oxigênio no cérebro. Depois a gente conversando, a gente percebeu cientificamente que, como ela tinha acabado de comer, a glote dela tinha fechado, né? Ela estava fazendo a digestão. Então, quando ela afogou, a glote abriu, porque ela estava comendo, e aquilo foi para o estômago e não para o pulmão. Ela não broncoaspirou a água, ela engoliu, na verdade. E aquilo fez ela desmaiar, por isso que ela vomitou, por isso que ela não teve pneumonia, entendeu? A primeira sonda dela, por exemplo, de xixi, foram 700 e tantos ml. Eu lembro até hoje que eu achei aquilo lá um absurdo, a menina desse tamanhozinho, mijar 700 ml, porque ela tinha engolido da piscina, né? Na verdade. Então, estava dentro dela, mas não estava no lugar que a prejudicasse, não foi para o cérebro, não faltou oxigênio. Quando ela desmaiou, quando o corpo desligou, ela ainda estava oxigenando, então ela não parou com isso. E fora as explicações espirituais, obviamente, que ajudaram para esse processo acontecer, porque nada é só físico e nem é só espiritual, né? Os dois têm uma ação conjunta aí. E essa história, ela me deixa emocionada até hoje. Você vê que não... Porque, cara, é uma coisa brutal, porque eu não espero que nenhum pai passe, mesmo tendo um resultado super positivo como teve o meu. Mas, cara, olha, é foda. Vamos dizer assim. Eu imagino. Eu senti sua agonia aqui. Eu tenho 2 pequenos. Eu falei, gente, não, Cara, aconteceu alguma coisa com os 2, acaba mesmo. E piscina é cruel, porque a gente fala, não precisa cobrir, porque a gente vai estar sempre olhando. Quem é que não olha a criança? Cara, mas criança é um negócio muito louco. Ela passou por trás do sofá. É impossível ter visto, cara. É uma coisa muito louca. É muito, muito forte mesmo a história. É bom que serve de exemplo para algumas pessoas também, né? Importante pra tudo, isso. né? Verdade, verdade. Diego, eu sempre peço para os meus convidados falarem dicas de leituras que mudaram sua vida, livros que mudaram sua vida. O que você falaria para a gente? Os meus são meio malucos, mas eu vou dizer para você, porque, assim, eu sei que muita gente vai falar assim, eu li Antifrágil, eu li não sei o que lá e tal. Vou começar do começo. Um livro que mudou muito a minha vida no começo de tudo, foi um livro do Caminho de Santiago de Compostela. Eu vou te explicar por quê. Meu pai é espanhol. E esse caminho, ele me chama. Eu acho que é espiritual também. Ele me chama muito. Todo ano ele me chama. Eu vou até fazê-lo. Primeira mão que eu estou falando aqui para você em rede. Ninguém sabe disso, mas eu tenho um projeto de fazer o caminho inteiro. São 850 quilômetros. Ou o ano que vem, porque esse ano nos matou, né? Eu ia treinar esse ano para ir o ano que vem. Ou em 2022, eu vou fazer a pé os 850 quilômetros em 29 dias, né? Que é
é o comum. Eu li esse livro e isso me transformou muito. Não a parte religiosa, por incrível que pareça, porque é um caminho religioso. Mas o que me transformou foi as pessoas irem lá por esse motivo. Eu, como um bom ateu, li um livro sobre religiosidade e aquilo me chamou muita atenção dos milhares e milhares de pessoas que fazem o caminho por N mil razões que não são religiosas, inclusive. Não é promessa, eles vão porque querem ir, é um desafio pessoal. E eu, como gosto de desafios pessoais brutais, esse é um desafio brutal para um cara que já foi gordo igual a mim, andar 850 quilômetros em 29 dias. Tem trechos de 8 quilômetros só, que isso é moleza, é uma volta no Guará, mas tem um trecho lá de 34 quilômetros. Então eu li esse livro do Caminho de Santiago de Compostela, que me foi presenteado, inclusive. Ele é de um cara não é muito famoso, hoje ele é um padre. E ele conta a parte espiritual que ele teve lá, mas o que me interessou foi o próprio caminho, só para você ter uma ideia. A partir disso, eu li N mil livros desse Caminho de Santiago de Compostela. Um outro livro que me chamou muita atenção, aí já na parte de autoajuda também, são os livros do Napoleon Hill. Eu leio Napoleon Hill há muitos anos. Eu, por causa do coaching, por causa de outros fatores anteriores, eu li um livro dele, Quem Pensa Enriquece, que fala de um poder mental do éter que é fantástico, que é o que a gente usa, o poder da energia, pensamento positivo. Ele já falava isso aí em 1960. Aí lá lançaram o livro O Segredo. Aí quando eu fui ver O Segredo, O Segredo é um destrinchamento desse Quem Pensa Enriquece. É um cara que entrevistou 500 milionários nos Estados Unidos e pegou a essência de cada um deles, né? E aí, esse livro também me fez mudar muito a minha concepção de mundo. E o outro livro que eu vou te falar, vou externar os livros de português, tá? Porque eu sou apaixonado em português, então eu já li N mil livros. Tem um que eu fui a um sebo, olha o nível de loucura. Tinha 4 edições diferentes do mesmo livro que eu sou apaixonado, eu comprei as 4 no sebo. Que é Lições de Análise Sintática depois ele se tornou meu amigo, Adriano da Gama Cury. A gente troca figurinhas por e-mail, eu e alguns grandes aí, mas é para estudar português, não é nem para falar para mídia, nem nada. E tanto é que ninguém sabe que a gente tem esse grupo de estudo, é muito legal. Aí, então tem esse. E por fim, cara, Gordura Sem Medo. Eu fui presenteado em março do ano passado por um cara, tá até aqui esse livro por aqui. Em março do ano passado, eu fui presenteado por um cara de um grupo que gostava muito de mim, de graça. Um grupo de carnívoro, para você ter uma ideia. Aí ele me mandou um livro pelo correio. Olha que massa. E ele me mandou o livro pelo correio. Eu já estou na 3ª leitura desse livro. Ó, como é que ele já está de novo. Porque esse livro mudou a minha vida. Não que eu já não fosse carnívoro, já tinha feito até um jejum, mas ele dá a base histórica do porquê que a gente come mal. É fantástico. Eu acho que todo profissional de saúde, todo mundo devia ler esse livro, até para criticar, para falar, não é verdade, não. Ótimo, leia o livro. É fantástico. E o livro que eu estou lendo agora, pelo qual eu estou apaixonadíssimo, está até lá no carro que eu levo ele comigo, por incrível que pareça, não sei se você conhece, chama-se Cozinhar, de Michael Pollan. Já conhece? Não. Já ouvi falar dele. Esse livro, para quem gosta de comer, é uma delícia. Ele separou em 4 elementos: fogo, água, ar e terra. E fala dos elementos. Ele é chefe, né? E ele fala dos elementos, o fogo, como o fogo transforma a comida. Mas ele conta a história do fogo, cara. Fala de mitologia. É um livro para quem gosta de vários cenários ao mesmo tempo em volta do mesmo elemento. É fantástico. Eu estou lendo ele pela 2ª vez também. Então, esses livros, eles mudaram a minha vida porque eles mudaram o meu jeito de olhar para as coisas. Português, autoajuda e esses 2 de comida. E tem um que eu vou te falar que eu li quando eu tinha 16 anos, eu acho que a gente tem tempo para falar. Eu não sei se você conhece ou você já ouviu falar. Veio para o Brasil um negócio americano chamado Amway. A Amway era uma empresa americana que vendia uns produtos que duravam 6 meses cada produto. Não ia dar certo aqui no Brasil nunca. Porque lá nos Estados Unidos eles são shoppings, né? O cara pode comprar desde um carro até um negocinho de fazer cheirinho no carro.
Aqui eram produtos caros, mas que duravam. Aí eu entrei nesse negócio com 16 anos. Pensa num cara que se deu bem nessa parada. Falava bem, já era professor, dava aula, e eu fazia aquelas reuniões, e eu fui me dando bem, fui ganhando dinheiro com aquele negócio. E um livro daquela época, esse sim eu posso dizer assim, foi o primeiro livro que falou assim, cara, você pode ser diferente. É um livro que chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse cara é fenomenal. O livro é fantástico. Eu já devo ter lido umas 10 vezes. Mas, assim, cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova naquele livro lá que é fenomenal. E ele fala, cara, Dale Carnegie é outro cara que saiu entrevistando um monte de gente para ver por que eles tinham sucesso. E criou as leis, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Depois ele tem um monte de livros que dão continuidade a isso. Mas esse livro da capa azul é um livro perfeito. Cara, é um livro, sei lá, divisor de águas mesmo. Esse, com 16 anos eu li, eu falei, eu vou ser diferente. Eu acho que eu me tornei professor, tive a coragem de entrar numa sala de aula com 17 anos para dar aula de uma matéria que eu não sabia, por causa desse livro. Hoje eu trato as pessoas, para você ter uma ideia, usando as técnicas do livro que já estão intrínsecas a mim, porque faz muitos anos, né? Já. Então, por exemplo, saber o nome das pessoas, como eu falo com as pessoas. Tem gente aqui na rede social que fala, cara, você lembra de mim? Sério mesmo? Cara, eu lembro de tudo. Essa Daiane que acabou de entrar aí, ó, Daiane Vaz, para você ter uma ideia. Essa menina, Daiane Vaz, 18, essa menina, ela tem uma sogra que está hospitalizada. A neta dessa sogra aí é uma desgramada nutricionista que passa a véia para a véia comer, a véia é diabética, a véia tem crise de diabetes, toda semana tem que ser hospitalizada. Essa menina, ela dormia lá no hospital, levava caldo de osso para a véia não morrer, para você ter uma ideia. Então eu sei a história de cada um dos que me seguem e conversam comigo, porque eu aprendi naquele livro lá, Eurípides, que as pessoas são importantes. Olha que coisa. Que o nome das pessoas, para ela, é importante. Como é que eu não vou lembrar do nome da pessoa, cara? Não é verdade? Eu lembro, hoje, a Eli gravou um áudio para mim, que no começo do áudio, eu nem comentei com ela, no começo do áudio, um periquitinho que ela tem lá, uma cracatoazinha, estava falando. E o nome da cracatoa dela é Jade. Jade, a coisinha daquela novela, sabe? Sei lá, de árabe. Eu sei disso porque ela contou essa história um dia. E eu lembro do nome porque para ela é importante. Ela tinha um jabuti chamado Yoda, que está vivendo numa reserva agora. Eu me importo com as pessoas. A Eni, por exemplo, já me deu uma caneca escrito carne, ovo, água e sol. A mamãe carnívora, por exemplo, é a Lília. Tem a nossa leoa, a Leia. Eu conheço a vida deles todos. Ela faz brownie para vender. Olha, ela é carnívora e faz brownie para vender. Então eu conheço, é calopsita, eu não lembrei o nome, nunca ia papagaio, é tudo a mesma coisa. Mas o nome da Jade eu lembro. Então, olha só que legal. Eu me interesso pelas pessoas. E a principal lição daquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é o real, e ele deixa isso claro no livro inteiro, você tem que ter um real interesse pelas pessoas, senão não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Eni, eu tenho uma memória tão boa que eu sei que seu marido foi quem fez as canecas que você nos enviou. Muito obrigado. Eu tenho memória boa, eu lembro, e não é só memória, é que quando a gente se interessa, né, Eurípides, fala a verdade, a gente lembra de todo mundo, cara. Olha, eu tenho 200 famílias lá no centro que levam filhos e netos e tal, que quando me encontram e me abraçam, cara, pandemia para eles e nada, é a mesma coisa. Cara, não tem como você não abraçar aquela pessoa que está ali para pegar uma cesta, fora de brincadeira, com meia dúzia de legume que a gente já separou de uma coisa que foi doada que para eles não serviu para vender. Olha só. E a pessoa está sorrindo para você e abre os braços. Você não vai abraçar, não tem como, velho. Eu prefiro pegar o Covid a deixar aquela pessoa sem um abraço. E eu sei o nome de todo mundo que está ali. Eu sei quando faltou gás na casa. Outro dia eu falei para ela, o gás deve estar acabando. A senhora vai querer o gás dessa vez? Não, moço. Elas são tão sinceras que elas chegaram a falar um dia assim, essa menina do gás falou assim, não, o meu genro conseguiu um emprego, agora ele compra o gás lá para casa. Ela podia ter me arrancado 80 pau. Mas não é da natureza dela fazer isso, cara. Entendeu? É muito doido, né, cara? Ela não vai, por exemplo, contra o dono do balde, que para ela, infelizmente, eu sou o dono do balde. Só que mas eu não os trato como porcos, mas eles me veem como o cara do balde todo sábado lá.
porque sou eu que estou dando, Excelente. não é? Então, o que acontece? Ela não vai pegar os 80. Aí, o que eu fiz? Mas alguma coisa deve estar faltando lá. E eu, como bom carnívoro, o que eu faço? Eu podia dar um saco de arroz, mas está 35 pau o saco de arroz, sabe o que eu faço? Eu compro o peito de frango que está R$ 4,99. Chego lá com uns montes de saquinho de peito congelado e saio distribuindo. Porque tudo bem que ela vai comer uma vez só, mas eu sei que ela vai estar mais segura. E arroz todo mundo dá. Hoje é engraçado isso, mas até hoje arroz todo mundo dá. Mesmo sendo um saco de 1 quilo. Mas as pessoas dão. Carne ninguém dá, mesmo sendo mais barato. É um negócio esquisito, né? Carne e ovo. Então, quando a gente pode, eu vou lá e compro caixas e caixas de ovos e entrego. Então, eu sou o dono do balde. Infelizmente, eu sou o dono do balde. Mas é por uma causa boa. Eu não os escravizo. Eles vão embora depois do balde. É uma causa boa, sim. Excelente, Diego. Para a gente fechar, para não ocupar muito mais seu tempo, Tá muito bom. foi muito esperada essa live e, vamos dizer, ela correspondeu acima das expectativas. Foi Como muito que o bom a gente não ter pessoal... combinado o assunto, né? Foi muito bom falar, não, chega lá, a gente... Foi muito bom, eu gostei, cara. Falei de coisas aqui que eu não falava há muito tempo. Eu faço essa dinâmica antes da live, justamente para definir o tema ou deixar mais em aberto e com você eu vi que daria certo assim e que viria Legal. coisas boas mesmo. Legal. Deixa eu só Como responder que... aqui a menina do suplemento, que tem outra perguntando. Ah, beleza, beleza. É porque é o seguinte, ela perguntaram assim, e o suplemento na dieta carnívora? Deixa eu te explicar. Quando você está há bastante tempo na dieta carnívora, 5, 6 meses, a carne é o elemento mais biodisponível que você pode ingerir. O que isso significa? Vários nutrientes que a carne tem, você absorve até melhor. O brócolis tem mais proteína do que um bife de 100 gramas. Tem mais proteína. Só que para você absorver a proteína do brócolis, você tem que comer 1,5 kg de brócolis. Você não dá conta. Enquanto você come 100 gramas de carne. Então, o seu organismo absorve melhor a carne. Em detrimento disso, a carne e as gorduras têm todos os micronutrientes e macronutrientes essenciais para o seu corpo. Magnésio, selênio. Pode começar a fazer a fila todinha. Se você faz uma carnívora legal, se respeita o seu corpo e come mesmo, carne bem comida, tem um intestino bem modulado, importante, porque também não adianta comer horrores se seu intestino não está absorvendo legal. Se você estiver bem, você não precisa de suplemento. Eu não sou contra suplemento. Eu acho que suplemento tem esse nome para isso. Suplementar quando você não dá conta de produzir. Então, por exemplo, você chega lá no Dr. Eurípides, ele faz lá os seus exames. Se você está com a vitamina D muito baixa, ele sabe que daqui a 6 meses tomando sol, ela vai aumentar. Mas você não tem 6 meses, filho, para melhorar. Então, ele vai te passar a vitamina D. Aí eu sou a favor. Aí você toma o suplemento. Não está conseguindo dormir direito, seu magnésio está muito baixo, toma magnésio. Mas necessário não é quando você tem um intestino bem absorvível e a carne, que é o elemento principal do seu prato. Eu falo principal porque nem todo mundo é carnívoro. Então, se você tem a proteína e as gorduras como parte principal do seu prato, e lá uma hora você come outras coisas, você está muito bem, obrigado, você está bem nutrido. Então, não é que eu sou contra suplemento. Eu sou a favor quando ele é necessário. Quando ele não é necessário, eu não acho nada. Aí tem gente que fala assim, mas você toma sal na água. Tomo. Inclusive, todo potinho meu, a água é meio turva por causa do sal grosso que a gente põe e ele dissolve. Mas por quê? Porque a gente perde... A carnívora é muito desinflamante, né? E ela não retém líquidos. Então, nesse desinflamar e perder líquido, você perde muito sódio e potássio. E, ao mesmo tempo, você repõe colocando um salzinho na água, né? 3, 4 vezes no dia, fica excelente. Não chega a ser um suplemento, mas é uma coisa que a gente toma. Pronto. Obrigado. Excelente. Diego, para a gente fechar, como que o pessoal te encontra e seus projetos atuais e futuros? Pode usar o espaço. Cara, meus projetos atuais, por incrível que pareça, hoje em dia, todo mundo me procura por causa da carnívora. Por causa do protocolo carnívoro, quer otimizar a saúde, quer melhorar da diabetes. Alguém pegou meu número de telefone. Eu autorizei, né? Para mim, meu número é público, está aqui na bio, inclusive, do WhatsApp, e colocou num grupo de diabéticos no Facebook. Hoje eu recebi umas 800 mensagens de diabéticos querendo melhorar a saúde. Eu falei, maravilha, vamos lá, vamos juntos. Então, o que acontece? Eu tenho projetos na área de saúde, vamos dizer assim, e tenho projetos na área de português. Português eu tenho aula online,
eu tenho vídeos gravados e você pode me contratar para ter aula aqui no meu estúdio, onde eu estou, do jeito que a gente está fazendo aqui pelo Zoom. Mas como todo mundo, 98% me procuram para a parte alimentar, de treino, de comida, o que eu faço? Eu montei uma mentoria para ensinar o que é a carnívora. Longe de mim falar de remédio, se a pessoa está... Ah, mas eu faço bariátrica, então você tem que procurar um médico, filho. Eu já deixo claro, não sou médico, não sou nutricionista, eu sou um estudante. Muito a fundo da dieta carnívora e de todos os benefícios de saúde, por exemplo, sono, vitamina D, exercício e tal. E eu ponho esse meu conhecimento à disposição em grupos gratuitos, no WhatsApp, cobro absolutamente nada. E tem gente que lá no grupo gratuito quer uma atenção maior. A gente forma grupos pequenos, aí são pagos de 20 dias e tal, em que eu dou uma atenção maior gravando vídeo e áudio explicando a dieta, que dá no mesmo, é igual. Só que como um grupo de 200 pessoas é diferente de um de 20, eu dou mais atenção no de 20, as pessoas me procuram muito para esse grupo pago também. Futuro, em relação à educação, ainda continuar dando aula, que é a minha paixão, sala de aula é... Hoje eu entrei na sala de aula para dar aula, é fenomenal. Então não tem outra paixão. A área de saúde, todo mundo me pergunta, vai fazer nutrição? Vai fazer isso? Vai fazer aquilo? Cara, eu não tenho pretensão nenhuma de fazer, sério mesmo. Eu amo estudar essa parte metabólica e tal agora. Não é uma coisa que mexeu comigo desde a infância, não é um sonho arraigado. Quem sabe no futuro eu possa até vir a fazer, mas não está no plano de verdade, não quero. Mas você podia se profissionalizar e atender. Cara, eu não me vejo num consultório, sério mesmo, atendendo alguém, falando, olha, corta arroz. Não, desculpa. Eu prefiro falar aqui na rede social de graça. E então, projetos futuros que eu tenho eu vou... Pode falar futuro mesmo? Eu vou morrer na Espanha, numa casinha bacana, numa cidade chamada Estepona, que é de frente para o mar, na costa ali do sol, em que a gente já tem casa e tudo. E eu vou morrer lá com um dálmata, minha mulher do lado, e quem sabe netos, bisnetos, e os meus pesos do lado, com um steak desse tamanho na churrasqueira, que Deus me leve, a espiritualidade me leve, depois de eu comer o steak de forma tranquila. Excelente, excelente. Bem otimizado, para depois de 100 anos. Exato. Então, nós ainda vamos estar conversando, se Deus quiser. A gente vai fazer live, e quem sabe até a tecnologia é tão grande que a gente troque steaks nas lives. Pronto. Diego, muito grato. Agora, depois disso, a vontade de te conhecer pessoalmente só aumentou. A gente está na mesma cidade. Te devo kefir, você me deve um livro, a gente tem que marcar. Exato. Tão perto e tão longe, mas nós vamos reduzir essa distância aí. Vamos sim. Fica com Deus, gratidão sempre. E carpe diem. Carpe diem para você também. Carpe noctem agora. E, cara, que assim seja pra gente o melhor sempre. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.